Espaço Aberto, a sequência Meu Médico, Meu Amigo. Meu Médico, Meu Amigo. Olha, na sequência, Meu Médico, Meu Amigo de hoje, já estou na linha aqui com o nosso querido Dr. Bruno Coutinho. Ele é cardiologista, não é? E vai conversar conosco aqui no programa, até porque ontem um jovem de 31 anos de idade, ele faleceu lá no município de Condado. Ele era natural do município de Lagoa do Carro, esteve participando de um evento religioso, o Encontrão Diocesano, quando mesmo teve um mal súbito e veio a morrer. O Corpo de Bombeiros ainda esteve no local na busca de reanimá-lo, mas sem sucesso. Portanto, o jovem de 31 anos de idade, de acordo com informações colhidas, sofreu um infarto fulminante e veio a morrer. Doutor Bruno Coutinho, boa tarde, doutor. Boa tarde, Josino. Doutor, mais um caso, né, doutor, envolvendo aí um jovem, né, porque no passado e sempre acreditamos que caso de infarto fulminante dava mais em pessoas com uma certa idade, né, que já ultrapassaram os 50. Hoje a gente percebe que não há uma faixa etária, né, que tem o risco, né, de sofrer um infarto fulminante. Seja com 17, como aconteceu recentemente, né, principalmente no estado da Paraíba, onde o filho do empresário sofreu um infarto fulminante aos 17 anos, seja com 31 anos de idade. Como é que a cardiologia vem acompanhando tudo isso, doutor? Pois é, Josino. Tem havido uma mudança no perfil do infartado. Sim. Ainda é mais prevalente nos idosos, né, maiores de 60 anos. Mas vem crescendo, a gente chama um aumento relativo, né? A porcentagem de jovens tem aumentado e com desfechos fatais normalmente. Primeiro porque os mais velhos estão tendo um acesso melhor ao tratamento e uma sobrevida melhor. O conhecimento, a divulgação, tudo. Então, uma pessoa com mais de 60 começa a dor no peito, ele já pensa que pode ser uma coisa cardíaca. No jovem, às vezes, tanto médicos quanto, e principalmente o paciente, não chega a pensar nessa possibilidade. Então, fica arranjando desculpa, não, acho que foi um peso, acho que foi não sei o quê, e fica mirabolando algumas hipóteses e deixa passar o diagnóstico. No infarto, quanto antes a gente dá esse diagnóstico, maior a chance de sobrevida e maior a chance de não sequela, né? Então, você pode evitar uma morte e evitar a insuficiência cardíaca, que é a principal consequência do infarto. Esse aumento em jovens tem muito a ver com quem é o jovem de hoje. Se você olhar a população, sei lá, seus pais, seus avós, com os 30, 40 anos, a maioria deles era magra. Hoje, a população, de uma forma geral, a quantidade de obesos, a obesidade hoje, inclusive, mudou o conceito, não é só o IMC, né, que é a massa, o peso da pessoa, dividido por sua altura quadrada. Então, a gente tem parâmetros, por exemplo, de circunferência abdominal. Uma pessoa que tem, às vezes, dentro essa relação peso por altura normal, mais uma circunferência abdominal aumentada, aquela barriguinha maior, né? Normalmente tem associação a esse aumento da barriga com aumento da gordura visceral. Essa gordura visceral, ela é prejudicial, ela tem fatores inflamatórios e está associada à doença aterosclerótica e ao infarto. E um dos fatores hoje que contribui para o infarto em jovens é justamente o aumento da obesidade. Então, estilo de vida mais sedentário. Então, hoje, você vê até, vamos dizer, zona rural, que é a população mais carente e tudo, o deslocamento dessas pessoas era mais caminhando e bicicleta. Sim. Ou cavalo, né? Sim. Hoje, a grande maioria, muita gente é moto. Dentro da cidade, quantas pessoas a gente caminhava aí dentro da cidade de Nazaré, atravessava de um lado a outro a pé. Hoje você... Tá todo mundo motorizado. Pega uma moto, pega um carro, né? Então isso piora o trânsito, piora a qualidade de vida e aumenta o nível de sedentarismo. Então, sedentarismo, tabagismo, poluição, tem estudos agora achando micropartículas de plástico dentro de placa aterosclerótica. A placa aterosclerótica é, vamos dizer, a plaquinha de gordura que forma do vaso que é responsável pela obstrução dele. O infarto é quando para de chegar sangue em determinada área do coração, e a principal causa é essa plaquinha, que ou ela cresce a ponto de fechar o vaso, ou ela rompe, e a gordura que está dentro dela
vai lá na frente e entope um vaso. Então esse é o principal fator. Os jovens, tem outros casos. Diz. Não, pode ficar à vontade, pode continuar. Dê continuidade. Tem outros casos mais raros, por exemplo, de trombose. Algumas doenças autoimunes, o próprio Covid fazia muito disso. Fazer um coágulo em outra área do coração e ele migrar para dentro do coração. Essa é outra eventualidade. Mas voltando aos fatores de risco principais: obesidade em jovem, tabagismo, e aí lembrar que é o cigarro de fumo, o cigarro normal e o eletrônico, maconha, cocaína, tem muita associação, embora muita gente diga, o cannabis, ele que a maconha é natural, mas o fumo, o tabaco também vem de uma planta. Sim. Mas tem fatores, inclusive, de vasoespasmo coronariano com canabidiol, que pode provocar um infarto. Então são vários fatores que podem provocar em jovens. E além disso, inflamações, infecções agudas, gripes, o próprio Covid, pode favorecer a formação de trombos e coágulos e provocar um infarto após a doença, durante a doença ou meses depois. Entendi. Olha, o seu elenca aí algumas situações, né? Alguns principais fatores de risco, né? Tabagismo, né? Sedentarismo também está dentro desse contexto, né? Alimentação ruim, doutor, né? No dia a dia, os fast foods da vida é outra situação também que torna-se um fator de risco também. Isso. Então, as principais doenças que trazem risco para o infarto, elas são crônicas e silenciosas. As principais: hipertensão, diabetes e o colesterol elevado. Sim. O colesterol elevado tem uma particularidade maior porque existem crianças de 8 ou 9 anos que já estão sob risco pelo colesterol elevado e a gente só sabe se dosar. Hoje em dia os estudos mostram que é como se fosse uma carga. Você vai enchendo o tanquinho até infartar. Então, quanto mais tempo você passa com colesterol acima do normal, quanto mais tempo com a glicose acima do normal, que é a diabetes, e essa pressão, é como se você fosse enchendo o cofrinho para lá na frente e vir um infarto. Entendi. Então não é porque você teve um dia só da glicose alta que vai trazer um problema de infarto. Mas é uma carga, mesmo que seja pequena, ao longo de uma vida. Então tem doença congênita, que é a hipercolesterolemia familiar, que é o colesterol alto, que é um fator genético, isso aí não tem nem tanto a ver com a alimentação. A gente faz a dieta para ajudar, mas precisa um acompanhamento, porque às vezes crianças de 8, 9 anos já estão aumentando o seu risco cardiovascular. E quanto antes a gente controla esse colesterol, melhor para o prognóstico lá na frente, para diminuir o risco de infarto. Então, detectou um colesterol alto, a gente tem que correr para baixar. Diabetes, mesma coisa, pressão. Todo o diagnóstico correto, a gente precisa controlar. Tem que ter esse monitoramento, né, doutor? Tem que ter esse monitoramento. Que hoje, exatamente. Hoje existe o conceito do pré-diabetes, e tem gente que questiona que existe, não existe. Mas por que vem esse conceito? O diabético em si, como doença, critério, ele é uma hemoglobina glicada acima de 6,5 e a glicose maior que 100 em jejum. De preferência os dois exames alterados, né? Mas às vezes quando o paciente está perto dessa faixa, mas não chegou, porque isso é um número estatístico, estabelecido lá, fez um cálculo e vamos escolher esse número. Mas quem disse que quem está com 6,4 tem um risco tão menor em relação ao 6,5? Então, por isso que hoje a gente tende a tratar esses pacientes de uma maneira mais precoce para controlar a diabetes. Justamente porque quanto mais tempo ali está na trave, e a gente não faz uma intervenção efetiva, não faz uma dieta, às vezes até recomendo a gente já entrar com medicação para controlar mais rápido. Controlou, a gente tira a medicação, mas mantém a dieta. Porque toda mudança de hábito de vida leva um tempo. Sim. Então, às vezes, você vai esperar esse tempo de mudança, a pessoa não está sentindo nada, não faz as mudanças devidas e acaba lá na frente acometendo um infarto. Aí vai se preocupar: eita, agora eu vou me cuidar. E pode ser tarde. Ô doutor, qual é a chance de um jovem, né, por exemplo, de 31 anos de idade, pode ter para sobreviver ao infarto, doutor?
Primeiro, a chance de ter um infarto são esses fatores que vão aumentando. Sim. Por exemplo, quem tem um histórico familiar, que é uma questão genética, ou se você tem pai, mãe ou irmão que teve infarto ou AVC, com menos de 55 anos, se for um homem, e menos de 60 anos, se for uma mulher, então tem lá, a mãe do paciente faleceu aos 52 anos de infarto, então ela tem menos de 60, Isso a gente considera um fator familiar importante. Entendi. Esse fator familiar, ele aumenta de 1,5 a 4 vezes o risco da pessoa, né, o parente ter infarto, o parente de primeiro grau. E você soma isso no obeso, você aumenta mais 1,5, 1,5 dá 3. Aí, além disso, fuma. Então você já duplica a vez, então já vai para 6, para 10. Então é sedentário, então você aumenta a chance. Vive estressado, então aumenta cortisol, aumenta fatores inflamatórios. Então você vai somando os pontos e aumenta o risco. Depois do infarto, o que vai determinar a sua sobrevida é o diagnóstico precoce. Então, a cada minuto que você passa sem desentupir esse vaso, células vão morrendo. Entendi. E aí a chance de sobrevida é menor. É como se você fechasse a torneira ali e não chega sangue naquela área do coração e as células começam a morrer porque o coração não para de bater. E dependendo da situação, ele pode, inclusive, nesse momento, ter arritmias. Então, em caso de arritmia, a gente tem a chance de reverter com choques para poder depois fazer o cateterismo para desentupir esse vaso ou a medicação para dissolver o coágulo. Ô doutor, qualquer infarto fulminante, ele dá sinais. Que sinais são esses? Alguns pacientes relatam já dores prévias. Então, no dia anterior, 2 dias antes, teve uma dorzinha no coração, normalmente a dor relacionada com esforço. Foi uma dor leve, passou, a pessoa não deu valor e daqui a pouco vem a dor de maneira mais forte. E aí, às vezes, não dá tempo de ser socorrida. Mas existem muitos relatos, muita associação de que tem alguma dor prévia, menos intensa, e foi deixada de lado. Essas dores sempre do lado esquerdo do corpo, doutor? Sempre do lado esquerdo? Não necessariamente. Não necessariamente. A dor do infarto, ela pode vir na região epigástrica, né, que no popular ali é a boca do estômago. Cima do umbigo, um pouco mais para cima, né, junto onde começam as costelas, até a mandíbula. Então tem casos de infarto que a pessoa vai para o dentista com a dor de dente, quando vê lá o problema é cardíaco. Entendi. Então, por isso, a grande importância é, se você tem um sintoma novo, uma dor nova, que é diferente daquela habitual, é importante você esclarecer o diagnóstico. Por mais simples que seja, é melhor que ele seja esclarecido e você sair, graças a Deus não era nada, depois da investigação, do que ser uma dor de um infarto ou angina que está avisando que a pessoa tem risco de infartar, e depois você está fazendo, eita, era uma dor de infarto e agora não tem mais o que fazer. Então, na dúvida, sempre procurar atendimento médico. Se for uma dor intensa, está ali suando, com aperto, piora com esforço, aí você tem que ser o mais rápido possível, é urgência, não adianta marcar uma consulta, não, você tem que correr para a urgência para fazer um eletrocardiograma, se o eletro não der alterado, fazer um exame de sangue, que é a troponina, para a gente ver se tem alteração sugestiva de infarto. Se não for, ótimo, a gente descobre o que é e vai receber o tratamento devido. Mas nunca partir para a automedicação e o autodiagnóstico, porque se médico erra, imagine a pessoa que não tem uma formação específica para isso. É verdade. É verdade. Qual a idade mais perigosa, doutor, para o infarto? Quanto mais velho, pior, né? Em relação à idade especificamente. Mulheres, por exemplo, piora depois da menopausa. Mas o risco, essa é questão de somatório, né? Você vai analisar cada fator, desde a história da família, seus hábitos, suas outras doenças, para as medicações, que às vezes tem paciente que precisa tomar medicação que aumenta o risco de infarto. Por exemplo, os medicamentos para tratar o HIV podem aumentar o risco de infarto. Pacientes para tratar câncer, medicamentos para tratar câncer podem aumentar o risco de infarto, o risco de lesões cardíacas, miocardite. Ô doutor, então, são vários fatores. É verdade que há um horário mais comum de infarto, doutor?
Tem 2 horários principais. Um dos primeiros é as primeiras horas da manhã, quando você acorda. Isso acontece porque nesse momento você sai de uma área de relaxamento que o corpo está durante o sono e tem um pico de hormônios, de cortisol, que faz com que a pressão suba, a frequência cardíaca suba. Então, normalmente nessa hora da manhã, quando você acorda, você sai de um estado basal repouso, tem um estresse ali, acorda preocupado, acelerar, o coração dá aquela ligada ainda com o motor frio. Nessa hora acontece mais frequente o infarto. E às vezes na hora do almoço também, que é outra hora que está o pico. Entendi. O infarto fulminante, ele sempre deixa sequelas, né? A história do fulminante é que você não dá um diagnóstico antes, né? Então, dependendo a sequela vai depender do tempo que você intervém. Se for uma coisa rápida, você teve tempo de chegar ao hospital, fazer o tratamento correto, talvez não fique sequela, fique sequela pequena. Se não der tempo, você pode vir a óbito ainda no local da dor, quando começou, e pela descrição que aconteceu nesse jovem, não sei se ele já tinha algum sintoma antes, mas aí quando a dor veio intensa, ele já perdeu a consciência. Às vezes isso acontece que na hora da dor já começa a ter algumas arritmias, e aí você aumentaria a chance de sobrevida. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes a gente ignora, mas grandes eventos, o ideal é que você tenha uma concentração maior de pessoas. Existe um desfibrilador, que é um aparelho que, no caso de uma arritmia ou parada cardíaca, você pode usá-lo para reverter essas arritmias, ajudar no tratamento com massagem cardíaca. Sim. E com isso você aumenta a chance de salvar essas vidas. Entendi. Então, nas corridas, nos eventos esportivos, né? Em shopping center, isso já é estabelecido que tem que ter. São áreas que tem uma grande concentração de eventos. Por exemplo, você vai para os shows, em locais privados principalmente, tem que ter uma ambulância ali de sobreaviso. Dentro da ambulância já tem uma equipe treinada para usar e o aparelho. Para poder, numa eventualidade dessa, você ter menos tempo até que a pessoa seja socorrida e use esse desfibrilador, do que colocar essa pessoa na ambulância, né, esperar a ambulância chegar, colocar nessa ambulância, para deslocar para o hospital, para daí ter o suporte desse choque. Porque a arritmia do infarto, normalmente a arritmia que chama fibrilação ventricular, o taquicardia ventricular, e quanto antes você der esse choque, maior a chance de reverter. Doutor, para que a gente possa encerrar aqui a nossa conversa, doutor, é possível infartar com a pressão normal, com a pressão arterial normal? Isso, com pressão normal, com colesterol normal e com diabetes normais. Aí depende de todos esses fatores, e alguns casos são eventuais, às vezes é malformação congênita, tem gente que nasce com um vaso lá estreito e de repente faz um vasoespasmo. Tem caso de infarto, às vezes em mulher pós-parto, um vasoespasmo. A mulher não tem nenhuma patologia, mas questões hormonais, depois do parto, ela pode fazer um espasmo no vaso, que é um fechamento, uma contração desse vaso e daí infartar. Então são muitas situações. E o mais importante é não guardar em casa. Na dúvida, liga para o SAMU 92, graças a Deus a gente tem esse acesso agora na região, o bombeiro, 93 e 92, para socorrer e o quanto antes de ir para o hospital e tentar fazer esse diagnóstico, ou ainda em loco, né? Entendi. Com a equipe treinada. Doutor Bruno Coutinho, nosso querido cardiologista, um abraço para o senhor, doutor. Perdemos mais uma, né? Haja coração, né? Alô? Doutor Bruno? Oi, ficou mudo agora. Foi. Olha, um abraço para o senhor, muito obrigado pela sua atenção aqui ao programa. Estou dizendo aqui, né? Haja coração, né? O esporte perdeu mais uma, né? Pois é, o pessoal está se acostumando, né? mas isso é alegria pro tricolor e alvirrubro. Deixa o pessoal curtir um pouquinho. Tá certo. Um abraço, doutor. Um abraço. Pronto, programa Espaço Aberto, quadro meu.